Fala Dev, seja bem-vindo ao do Back ao Front e hoje nós vamos ter uma aula de interfaces em Java. E para a gente já começar aqui, eu vou só criar uma classe, que vai ser uma classe chamada de gato e uma classe chamada de cachorro, para você entender isso aqui na prática, que é algo bem simples de se mostrar, gato e cachorro. Aí você pode pensar o seguinte, gato e cachorro, eles têm comportamentos, ou seja, métodos, que são, podemos dizer, semelhantes. Tem. Um gato anda, um cachorro late, o gato mia, ou seja, eles têm comportamento semelhante quando a gente pensa de forma geral. Por exemplo, o gato, ele faz algum som com a boca. Ou seja, ele faz um miau. O cachorro faz au. E quando ele vai se mover, ele se move com quatro patas, só que cada um tem um movimento diferente. Agora, quando a gente tem duas classes que tem um comportamento assim, o que é que a gente pode criar aqui? A gente pode simplesmente criar um comportamento para ele. E a gente pode clicar aqui em Java Class que vai aparecer o nome interface. A interface ela é bem semelhante a um método abstrato. Eu vou dar o nome para essa interface de interface chamada de animal. E o que é que a gente tem que fazer com a interface? A gente vai funcionar como métodos abstratos. A gente não precisa implementar esses métodos, mas precisa dizer o que esse método faz. Por exemplo, mover, fazer som, como a gente tem aqui, e pronto. E outro método que a gente pode criar seria o mover. Ou seja, tanto o gato quanto o cachorro, eles têm esses dois tipos de movimentos. Só que cada um deles, eles usam esse comportamento de forma diferente. Como é que a gente utiliza isso aqui na prática? A gente pode vir aqui na classe gato e fazer semelhante com o que a gente faz com a herança. A herança a gente coloca a palavrinha reservada do Java Extends. Para a interface, a gente coloca o implements. Ou seja, porque tudo que eu colocar aqui, ou seja, o gato, agora a classe gato, vai implementar os métodos que eu defini lá na classe, lá na interface chamada de interface animal. Quando eu faço isso aqui, a classe no Java parece que está errado, mas não está errado. Ela só está informando aqui que agora gato deve ser declarado ou implementar os métodos abstratos, fazer som e outro. Quando eu clicar aqui em implementar, ele vai pedir aqui para adicionar esses dois métodos. Eu vou simplesmente clicar em OK. Olha o que ele vai fazer aqui. Ele vai fazer uma sobrescrita, onde a gente vai ter aqui os métodos, ou seja, isso aqui é polimorfismo, onde ele simplesmente pegou o método, colocou aqui com o mesmo nome e abriu o chave para que a gente implemente da forma que a gente precisa. Ou seja, um gato, o que é que ele vai fazer? Clicar aqui, criar uma mensagem de texto aqui normal para o gato e para como é que ele vai se mover aqui. Ou seja, o gato faz miau e ele se move lentamente. Lentamente. E quando eu for para a classe cachorro, eu posso simplesmente também implementar, ou seja, implements, a interface chamada de animal. Ele vai fingir que está dando um erro aqui, mas na verdade o que ele quer é que você implemente os métodos que você declarou lá na interface animal. Ou seja, a interface nada mais é do que uma forma de você criar métodos abstratos que eles servem como um contrato que devem ser obedecidos por as classes que implementam ele. Então a sobrescrita ela pega, o conceito dela é mais ou menos o seguinte: pegue o método que está ali e reescreva apenas o comportamento que está dentro dele, de acordo com a classe que você estiver. Por exemplo, eu estou aqui implementando na classe gato, eu vou dar um comportamento específico para o gato. Nessa opção aqui do método de fazer som. Já no cachorro, eu vou dar um comportamento diferente para ele aqui. Ou seja, vou colocar agora um ao. Agora você pode perceber que eu tenho um método que tem o mesmo nome, mas em classes diferentes, que usam a mesma referência através da interface e que eles se comportam, aqui o comportamento é o que fica entre as chaves, se comportam de forma diferente. Um faz au e o outro faz miau. Então esse aqui é o conceito de interface. Então o cachorro aqui, na parte de movimento, eu posso botar que ele sempre está desesperado, ou seja, correndo como um louco. E como é que a gente aplica isso na prática? A gente vem aqui na classe principal e a gente vai simplesmente instanciar os métodos. Gato g igual a new gato para instanciar o nosso
objeto do tipo gato, e cachorro ser igual a new cachorro. Lembrando que esse código aqui funciona tanto para o Java na versão 11, 8, 17, 21 e na 22. E para qualquer ambiente de desenvolvimento, Eclipse, NetBeans, IntelliJ, você que vai escolher qual você quer usar. O código é o mesmo, até Visual Studio Code também. E agora que a gente está aqui, o que a gente tem que fazer? Só chamar os métodos para cada um. Ou seja, o gato, eu vou colocar aqui gato.fazerSom para chamar o método. Ou seja, quando você quer acessar um método, você coloca o ponto. Ou seja, nesse objeto eu quero que você acesse os métodos e atributos, eu coloco o ponto e ele vai encontrar eles. E aqui no cachorro, vou colocar cachorro.fazerSom. E agora, quando eu executar, você vai ver que o método é o mesmo, porque eles têm a mesma base, que é a interface, mas a implementação de cada um é diferente. Então, quando ele mostrar aqui no nosso console, você vai perceber que o comportamento dele vai ser totalmente diferente para cada um. Ou seja, um faz miau e o outro faz au au. Aí isso aqui você pode aplicar para diversas formas. Para criar um comportamento, como você pode ver aqui, que é geral para todas as classes. Ou você criar, por exemplo, um comportamento que é específico, mas que você quer que naquela classe ele seja realmente implementado. Porque quando a gente está pensando em um projeto de software, a gente não pega aqui e vai fazendo de qualquer forma. A gente planeja, faz a descrição dele, textual. Às vezes a gente faz um diagrama, quando o projeto é pequeno. Porque geralmente o programador iniciante quer fazer o quê? Quer pegar o computador e fazer o código aqui como a gente está fazendo. Mas quando você vai pegar um projeto de faculdade, um projeto de alguma empresa, de um curso técnico, você simplesmente não vai pegar na mão aqui um projeto que vai demorar uns 4, 5, 10 dias para você fazer. E você vai fazer tudo de cabeça. Porque a chance de dar errado, de dar bug, de dar problema é grande. Então você vai simplesmente pensar, poxa, o gato e o cachorro são um tipo de animal. Todo tipo de animal faz som e se move. Se eu quisesse criar um outro tipo, quero criar agora um objeto tipo papagaio. O papagaio, ele também faz som e se move? Faz. Então eu simplesmente vou implementar o que é da classe animal. Aí eu vou vir aqui para ele, vou simplesmente implementar. A única diferença é que agora o som que ele vai fazer é repetir palavras e ele vai se mover agora voando. Ou seja, eu tenho o mesmo método, mesma coisa, dei um comportamento diferente, mas ele tem os métodos, as ações, os comportamentos padrão. Então eu simplesmente posso vir aqui criar um novo objeto, papagaio, p igual a new papagaio, e simplesmente colocar p ponto fazer som e depois p ponto mover. E eu vou colocar o método mover para cada um. Para o cachorro, g ponto mover, que no caso é para o gato, e aqui para o cachorro, c ponto mover. E quando eu executar isso aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer miau e vai andar lentamente, vai fazer au au e vai andar desesperadamente e vai repetir palavras e vai voar. Como a gente pode ver aqui no nosso console. Ele fez miau e andou lentamente, fez au au e correu feito um louco e repetiu palavras e voou. Então esse daqui é o conceito de interfaces na prática. Vou deixar aqui embaixo a playlist de orientação a objetos completos, onde você pode aprender herança, pode aprender polimorfismo, pode aprender classe, construtor, atributo, método, tudo de uma vez só aqui com essa mesma ferramenta aqui do IntelliJ, tá certo? E você pode aplicar todo o conhecimento daqui para o NetBeans, para o Eclipse, para o Visual Studio Code, independente da versão do Java, seja Java 8, Java 11, Java 17, Java 21, que são as versões estáveis que a gente tem, e a versão 22, que é a versão mais nova, que ainda não é estável, mas você pode também aplicar todo esse conhecimento lá. Então, se você gostou desse vídeo, seu like, seu comentário, para eu saber se você gostou realmente aqui, se você realmente compreendeu o conceito de implementação de interfaces, e até uma próxima.